Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História. E olha que maravilha, hein? Olha só do que nós vamos falar hoje. A 9ª edição do livro oficial das moedas brasileiras, o guia completo das moedas do Brasil, da editora Bentes, o único com as moedas de São Vicente e Dom Sebastião I. Olha que maravilha! Essa obra chegou ontem nas minhas mãos. Dá uma olhada para você ver a grossura desse livro. Aqui em cima, aquele sistema que nós já conhecemos das separações por período. O primeiro catálogo de moedas do Brasil com imagens em alta definição, em cores, contendo a descrição detalhada de cada exemplar. Olha para você ver que beleza, 912 páginas em cores. Essa edição é uma edição italiana sobre as nossas moedas brasileiras. E aqui no canal da Vivendo a História, em primeira mão, nós vamos fazer os eventos de lançamento dessa obra. Hoje é um dia muito especial para nós aqui da Vivendo a História. Eu quero te apresentar, você que está acostumado aqui com a gente, né? Em ver muito livro de cédulas, né? A gente conversa muito e fala muito sobre cédulas aqui no canal. Mas tem muita gente que também coleciona moedas. E hoje eu acho que vale a pena eu te apresentar um pouquinho. Eu vou dar uma palhinha apenas sobre esse livro que está sendo lançado hoje. Hoje é o lançamento oficial dessa 9ª edição. Vamos te mostrar, você que ainda não conhece. Fernando, eu nunca peguei um livro de moedas da Bentes na mão. Por que esse livro é tão grosso? Por que falam tanto desse livro? O que tem aí dentro que faz essa obra ser diferenciada? Você que ainda não conhece, eu vou começar por você. Eu vou te explicar algumas coisas. Eu tô até com dó de abrir, sabe? Não tô querendo nem forçar, que esse aqui é o meu exemplar. Olha para você ver que beleza. 9ª edição, revista atualizada. Aqui no início a gente tem as informações iniciais, desde as edições, os números das edições, tá vendo? Quem são os designers gráficos, quem é o autor da obra, Rodrigo Maldonado. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Rodrigo. Ó, o valor da cotação, que é importante a gente entender isso aqui, ó. Quando a edição foi fechada, quanto valia o dólar, quanto valia o euro, quanto valia o ouro, para que a gente entenda vários preços que tem como base o preço do metal, né? É importante a gente entender isso, situar no tempo. E aqui o índice. A diferença da obra começa pelo índice. Dá uma olhada para você ver. Nós temos aqui 70 páginas. É um livro. Nós já temos um livro antes de começar a falar das moedas. Dá uma olhada para você ver. Vamos começar, ó. Eu vou pular o resto do índice aqui porque eu quero te mostrar o que tem. Faz uma introdução à numismática. Fala da numismática no Brasil. Você sabe quem que é esse senhor que está aqui? Dá uma olhadinha para você ver. Você já ouviu falar em Meili? Sabe quem foi Meili? Se não sabe, o pai da numismática brasileira está aqui nessa página. Para você poder ver um pouquinho sobre ele, sobre as obras dele que foram publicadas. Várias outras personalidades relevantes estão sendo apresentadas aqui. O sistema monetário primitivo, o início do nosso sistema monetário. E aqui eu vou pedir licença para aproximar a câmera. Quando a gente fala que são imagens coloridas em alta resolução, é melhor do que se você tivesse com a moeda na sua mão. Dá uma olhada. Olha que riqueza de detalhes das peças. Uma impressão gráfica realmente de muita qualidade. Aqui explica para nós os cruzados, meio tostão, o cinquinho, o vintém, o meio real, o real, ceitil. Tá vendo? Não começa só com as moedas do Brasil. Aqui fala um pouco do catálogo, várias perguntas
que são as perguntas iniciais. Eu respondo muito essas perguntas aqui no canal, né? Onde comprar, como comprar, o preço pedido está de acordo com a avaliação do catálogo, se essa moeda é interessante comprar ou não. Tudo isso são perguntas que são respondidas aqui dentro. As primeiras moedas, começa lá na época do descobrimento. Uma vantagem que eu gosto muito da obra da Bentes, né, é essa aqui, ó. Tudo que ela fala, ela traz o alvará e de quando é o alvará. Tudo que está aqui dentro tem prova científica, tem prova documental do que está aqui dentro. Dá uma olhada para você ver. O alvará, esse alvará número de 26 de julho de 1555, esse alvará aqui é a novidade, a coqueluche dessa edição é esse alvará. Por quê? Porque até então nós não tínhamos o conhecimento de que essas moedas de São Vicente, elas tinham sido fabricadas, cunhadas para o Brasil. Não fazia parte da nossa numária. Você sabia disso? Não era tido como moeda brasileira, as moedas de São Vicente. Isso aconteceu já na 8ª edição com as moedas de Dom Sebastião I. A Bentes pesquisou, o grupo de pesquisa da Bentes em Portugal, localizou a documentação que comprova que as moedas de Dom Sebastião I foram cunhadas para o Brasil e agora, na 9ª edição, a documentação que comprova que as moedas de São Vicente também foram cunhadas para o Brasil. Não, é muita história envolvida aqui dentro, gente. Olha só, a provisão rumo ao Brasil, dinheiro vindo para cá. Eu tenho essa aqui, ó. É o xodozinho. Esses dias eu fui dar uma entrevista na rádio, me perguntaram qual que era a minha moeda mais antiga do Brasil. Eu falei, a minha moeda mais antiga do Brasil é a de Dom Sebastião, a de R$5, né? A de R$5. E aí, ainda tirei onda, né? É da primeira leva de moedas, agora já é da segunda. Já não é mais da primeira leva de moedas. Eu agora já tenho que ir na rádio de novo para poder explicar o que aconteceu, que acharam moedas para o Brasil mais antigas. Aqui fala do Big Bentes, fala a respeito das moedas coloniais e do Reino Unido. Você vai escutar aqui muita impressora trabalhando aqui comigo hoje, muita digitação durante essa live nossa de hoje, porque as impressoras estão imprimindo etiquetas, estão imprimindo envios para todo o Brasil. Então hoje aqui vai pegar, tá? O time tá completo, todo mundo trabalhando, não teve emenda de feriado aqui hoje não, viu? Olha só, uma coisa que ninguém fala, não tem outra obra que te explique isso aqui, ó. O sistema de medição de Dom Manuel I. O sistema de medição de Dom Manuel I teve uma influência muito grande no início da nossa numária aqui no Brasil. É importantíssimo entender isso aqui, o que são quilates, o que são grãos, o que são oitavas. Isso aqui foi fundamental para se desmistificar algumas coisas relacionadas às moedas de cobre. É um assunto mais profundo, mais aprofundado, mas é fundamental entender isso aqui. Explica as partes das moedas. Olha para você ver, detalhado, não é anverso e reverso, não. Anverso e reverso está aqui o que é. Eu quero saber se você pegar e falar assim, você já viu a folha de tabaco da sua moeda? Aqui, ó, ramos de folhas de tabaco. O que é zodíaco? O que é a cruz da Ordem de Cristo? Tá aqui. Se você não tem uma obra que te explica, como é que você vai adivinhar? Ninguém adivinha, ninguém sabe. Todo mundo, ninguém nasceu aprendendo. Teve que ir aprendendo ao tempo. Dá uma olhada para você ver. Os patacões, né? Embora a Bentes tenha uma obra de R$960 específica sobre patacões, onde ela esmiuça isso aqui em detalhes. Aqui a gente traz uma informação absurda. A gente tem uma informação absurda em relação a patacões. É muito diferente de qualquer outra obra nacional que você já tenha visto. Dá uma olhada para você ver. A maioria das pessoas, né, identifica patacão e conhece de patacão, triângulo e trapézio. Isso aqui é o raso. Isso aqui é o simples. Isso aqui é o básico de se conhecer num patacão. Agora, quando você pega lá e lê
traços do braço da cruz, meridiano, zodíaco, sombra do zodíaco. O que é sombra do zodíaco, Fernando? O que é isso? Tá aqui. A obra foi feita para ensinar a pessoa que quer aprender do zero. Não precisa ser numismata de 20 anos de casa para aprender. Olha para você ver, a cruz da Ordem de Cristo. Olha que beleza. A esfera armilar. A obra, gente, é muito completa. Você já viu isso aqui em livro? Dá uma olhada para você ver. Tipos de coroa. Dá uma olhada. Comportamento gráfico da cruz. Tudo isso aqui são variantes que existem. Estão nas moedas. Não está aqui no livro porque quis inventar e falar bonito. Tudo isso daqui que você está vendo está aqui porque está na nossa numária. Estão nas nossas moedas. Dá uma olhada para você ver. As explicações dos termos em latim que vinham cercando as peças. Tá vendo, ó? E eu ainda estou na página 44. Olha o tanto de coisa que nós falamos. Começa explicando como manusear a obra. Aí a pessoa abre o catálogo e quer ir lá para a página onde fala das moedas de real sem ler como é que manuseia o catálogo. Se você não entender, como é que você vai fazer? Não tem jeito. Olha aqui para você ver. Padrões monetários irregulares. Padrões monetários regulares. Aqui ele explica as cores que nós vemos aqui na lateral, ó. Tá vendo? Ó? Essas cores que estão aqui em cima servem para dividir os padrões monetários. E elas estão explicadas aqui dentro. Ora divide padrão monetário, ora divide período de governante. Tá vendo? Aqui está explicado, desenhado. Aqui ele explica como você vai fazer para ler. Qual a informação que tem aqui dentro? Eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a colecionar. Eu já comentei para vocês, eu sou meio pré-histórico, né? Eu sou da época que não existia muita informação na internet. As obras que tinham eram apenas as nacionais. A gente não tinha ainda a obra da Bentes. Então dava muito trabalho para chegar nessa informação. O máximo que a gente tinha de uma informação dessa aqui era a informação de cunhagem, de quantidade de peças cunhadas. A gente não tinha outras informações, gravador, casa, não tinha nada. Nada disso a gente tinha disponível na nossa mão. Hoje é muito diferente. Com essa obra aqui a gente tem uma oportunidade ímpar de entender classes de cunhos, diferença entre variantes e erros. Tá vendo aí, ó? Variantes, anômalas. O que é uma moeda variante? O que é uma moeda anômala? Para quem fala que não tem a bromélia no catálogo da Bentes, olha a bromélia aqui embaixo, ó. Tá vendo aí? O eixo, os reversos, nós temos aqui. Ensinando como é que funciona para analisar reverso em patacão. As exceções. Os estados de conservação, eu não sei se você sabe, mas foi a Bentes que inaugurou o estado de conservação flor de cunho excepcional, FDCE, para as peças MS65 ou superior da escala Sheldon. Essa nomenclatura nasceu com a Bentes. Quando eu falo que eu gosto da obra da Bentes, que ela faz história, é por isso. Ela explica mesmo. Olha, o padrão de equivalência da escala Sheldon. Você lembra que aqui no canal nós fizemos isso das cédulas? Nós correlacionamos o padrão de estado de conservação na escala Sheldon com a escala brasileira. E agora nessa obra está aqui, ó. Dá uma olhada para você ver que maravilha. Mostrando exemplos de estados de conservação. Tá vendo? Ó? Alguns casos particulares. A obra é muito completa. Raridade, ela não fica só... o que é R5? Da mais alta raridade, até 4, no máximo 5 exemplares conhecidos. Praticamente inexistente no mercado. Ela não para aí não. Ela esclarece quando podemos afirmar que um determinado exemplar é raro. Tá vendo? Ela aprofunda nas questões ligadas a isso. Dá uma olhada para você ver. Como colecionar moedas. Aqui ele dá um passo a passo. Eu gosto dessa parte aqui porque ele dá um passo a passo. Fernando, eu não quero sair comprando moeda por tipo, não quero sair... O que eu tenho que comprar para eu ter uma coleção poderosa? Tá aqui. Tá explicado aqui. Mas só essa página de peça, se você tiver essa página de peça aqui, você já tem uma coleção
poderosa na sua mão. Você vai conseguir contar muita história. Trata sobre limpeza de peças, tá vendo, ó? Armazenamento. Aqui é o método César Bulgarelli, tá vendo, ó? Os envelopes acid free que são utilizados e comercializados pela Bentes para você poder guardar. É o mesmo sistema que é guardado nos cofres, tá vendo, ó? É coisa de outro padrão. É outro nível que nós estamos falando. E aqui começa as moedas da coleção numismática brasileira e os seus valores. Advertência, leitura essencial. Aí o cara não lê isso aqui. Já passa para a próxima página sem ler. É importante ler. A gente tem que ler isso aqui para entender o que é. Senão você não vai entender. Eu já estou perdido só de ver esse tanto de número de gráfico, porque você não leu lá atrás. Olha aqui para você ver. Padrões monetários irregulares. Olha que maravilha. Fernando, Dom João III? O que é isso? Dom Sebastião I? Todas as obras só tem Dom João IV para frente? Pois é, Dom João III, Dom Sebastião I são provados. Isso aqui não é eu acho, não é a Bentes acha. Não, tá aqui o número do alvará. Você não tá acreditando? Pega um avião, desce lá em Lisboa e vai atrás do time da Bentes, porque vai ter que ir lá no museu para poder pegar esse documento para te mostrar. É lá que eles pesquisam, é lá que eles descobrem. Dom João III, padrão monetário irregular. Aqui é a tal da moeda de São Vicente. Olha que maravilha. E aqui é a moeda de Dom João III, né? As moedas de Dom João III, Casa de Avis, 15º rei de Portugal, 6º da dinastia. Olha que maravilha. Para quem não sabia que nós já tivemos moeda de R$1.000, né? Olha aí, que beleza, moedão de R$1.000. Moeda que traz aí São Vicente, né? Esse santo católico, aqui ilustrando a moeda. Ah, só para você ter ideia, né? Quando a gente fala aí sobre ter informação de qualidade, né? Sobre ter informação com lastro, tá aí, ó. Essa aí é a lei, esse aí é o alvará, a lei de 10 de junho de 1555, o alvará de 26 de julho do mesmo ano, que fez a previsão destinando que essas moedas de R$1.000, né? E que a moeda de R$500 circulassem no Brasil, tá vendo aí? Destinadas a circular no Brasil, as moedas conhecidas como São Vicente e meio São Vicente. O São Vicente foi uma moeda de ouro mandada cunhar no reinado de Dom João III, do valor de R$1.000, e que apresentava particularidade de ter, em oposição às armas nacionais do Anverso, a efígie do santo padroeiro de Lisboa, em volta do qual se lia um dos epítetos do rei piedoso, zelador da fé até a morte. Cunhada nesses valores, essas moedas de ouro ficaram conhecidas por São Vicente e meio São Vicente, respectivamente. Olha que beleza, que moeda bonita. Olha aí a imagem do santo, ó. Tá vendo aí? Dá pra gente dar um zoom legal nela aqui. Dá pra gente ver bem a imagem de São Vicente. Então essas moedas conhecidas como São Vicente, elas entram aqui nas nossas moedas, dentro da Numária brasileira, a partir daquele alvará que você viu. E isso destronou, né? Desbancou as moedas de Dom Sebastião I, que eram as primeiras moedas da Numária brasileira. Esses dias para trás eu fui ser entrevistado, né, na rádio aqui para falar um pouco de numismática e me perguntaram qual moeda que eu tinha mais antiga. Eu falei, ó, eu tenho aqui da primeira leva, eu tenho R$5 de Dom Sebastião I, moedão de cobre. Essa moeda aqui eu tenho ela, ó. Tá vendo aí? E aí o que aconteceu? Agora eu já não tenho mais da primeira leva, agora já é da segunda leva, porque as moedas que se iniciam a Numária brasileira até este momento são as moedas de Dom João III, as moedas de São Vicente. Então aqui eu não vou passar, obviamente, 912 páginas te mostrando tudo que tem aqui um por um, detalhe, foto, detalhamento das variantes, coroa, tá vendo? Tem muita informação aqui dentro. Eu fiz questão de destacar São Vicente aqui,
porque é realmente uma das grandes novidades, não desse catálogo, mas da Numária brasileira, da numismática brasileira. Então, aqui eu observo também, ó, que as peças nacionais modernas, né, vamos dizer assim, eu acho bom demais olhar isso aqui, ó. Elas também recebem muito zelo, né, muita atenção. Você já viu moeda de R$ 1 prova? Olha aí que beleza. E tem muita coisa aqui interessante. Eu tô querendo chegar aqui nas moedas mais recentes, né? Porque nós temos muitos colecionadores de moeda de real, né? Que começaram a coleção aí depois de 2016 com as moedas de real. Eu quero só ver um negócio aqui. Eu não vou mostrar o preço. Não vou mostrar o preço, mas eu queria ver, ó. Tem a população NGC e o preço separado NGC para cada estado de conservação. Era isso que eu queria ver. Tem na Direitos Humanos. Olha as outras aqui, que beleza, ó. Daqui a pouquinho nós vamos estar num bate-papo com o Rodrigo Maldonado e eu vou tocar nesse assunto com ele. Rodrigo Maldonado, que é o autor dessa obra, né? E eu vou tocar nesse assunto com ele. Quero ver aqui no final também, se nós temos aqui, ó, toda edição da Bentes é interessante, porque no final ela traz aqui anunciantes e patrocinadores, né? Deixa eu abrir aqui na primeira página. Olha só que bacana. Aqui no final, muita gente pergunta pra gente, aonde que eu encontro peças para a nossa coleção? Tá aqui, ó. Aqui no final tem muita gente que tem peças de qualidade, né? Que tem material numismático de qualidade. Tem muita coisa interessante, não só peças, né? Não só materiais, mas cultura, né? Eu vejo aqui vários anúncios aqui de cultura. Museu dos Valores do Banco Central tá aqui. Olha que bacana. Muita gente que tem material de qualidade, não só físico, né? Vou mandar um abraço aqui pro Fagner Máximo e pro nosso amigo Josimar, né? Olha que maravilha. Isso é cultura. Isso é cultura junto com todo esse conhecimento. Eu tô empolgadíssimo. Bora começar a falar com o Rodrigo Maldonado? Vamos nessa? Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu estou aqui, Fernando Ganin, hoje bem acompanhado, hein? Estou aqui acompanhado do autor do livro das moedas brasileiras, o livro completo da editora Bentes, está aqui na minha mão. Hoje nós estamos fazendo aí o lançamento da 9ª edição. Eu já comecei a te mostrar algumas coisas a respeito, para quem ainda não conhece, né? Algumas coisas a respeito do porquê que essa obra é tão diferente do que nós encontramos na literatura nacional. E agora eu vou conversar, bater um papo aqui com o Rodrigo Maldonado, autor dessa obra, para a gente poder explicar para quem já é conhecedor da obra Bentes o porquê dessa 9ª edição. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço. No nosso canal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Rodrigo, a gente sabe, né? Você como numismata, como autor de livro, e tem o Rodrigo colecionador, aquela pessoa que gosta de moedas aí desde sempre, né? Como Sim. colecionador, eu queria saber aí qual moeda ou quais moedas, qual período ou qual tipo de moeda que você mais gosta aí na sua coleção. Olha, eu já passei por vários períodos de coleção, digamos assim. Eu comecei a colecionar quando eu tinha 7 anos. Era bem pequenininho mesmo. Comecei a colecionar vendo meu pai, né? Meu pai colecionava também. E é aquele negócio do pai que coleciona e a criança pequenininha do lado vai pegando as moedas que o pai vai dando, assim, isso aqui, aquelas moedinhas bem que ninguém quer, isso aqui, toma isso aqui, vai juntando, formando uma coleçãozinha e de pouco em pouco vai afinando, né, o gosto. Eu comecei a colecionar mesmo para valer, foi com os R$ 960. Desenvolvi um gosto bem pesado mesmo pelos R$ 960. Recunhos e variantes. Aí, disso, depois de ter ficado bastante tempo nos R$ 960, eu passei para os cobres. E fiquei muito tempo nos cobres mesmo. E até hoje ainda estou um pouco nos cobres. De vez em quando eu ainda dou um pulo de volta nos R$ 960. Digamos que eu estou dividido entre os dois tipos. Tenho interesse também nas moedas antigas quero dizer romanas e gregas, mas não sou especializado 100% nelas. Mas a minha área de especialização mesmo, as R$ 960 e as moedas de cobre.
Bacana. A gente observa aquele trabalho do livro do De 960 Réis, né? Uma obra bem detalhada, né? E eu fiquei curioso agora, né? Fiquei animado quando eu vi a publicação no Instagram da Bentes a respeito do livro de cobre, né? Como a gente sabe dessa Sim, predileção sim, sua por sim. esses dois tipos de moeda, É já uma estamos futura ansiosos publicação. pelo que vai Sim. vir, hein? A gente está trabalhando bem fundo nesse livro. Não posso revelar muito a respeito dele. Vamos manter a expectativa alta, mas vamos manter o suspense um pouquinho também, né? Mas no seu devido tempo a gente vai começar a soltar as novidades para o público, para as pessoas já verem o que a gente está preparando de bom mesmo. É um livro muito bom mesmo. Muita coisa boa tá por aí. Bacana. E nessa nona edição? Essa edição que está saindo aqui hoje, uma edição cheia. Eu vi aqui 912 páginas. Para caber em 912 páginas, teve que dar até uma reduzida ali no começo, naquela parte Sim, sim. inicial, introdutória, diminuir um pouco aquela página para caber tudo dentro de 912 páginas, que já é um número considerável. O que a gente tem de novo? O que você pode contar aí para a gente de novidade? Olha, a numismática brasileira é muito vasta. Então, eu acho, na minha modesta opinião mesmo, que 912 páginas nem isso é o suficiente. Mas a gente faz o possível para manter tudo ali dentro. Então, falando a respeito das novidades, o que a gente tem de novidade mesmo agora é a inclusão das moedas do São Vicente e do Meio São Vicente. Existe uma relação muito forte entre a Numária portuguesa e a Numária brasileira. A propósito disso, nós estamos também trabalhando no catálogo de moedas portuguesas. Mas isso aí é uma conversa para depois. Talvez a gente ainda fale nisso mais tarde. Ah, o São Vicente e o Meio São Vicente, eles, como a maioria deve saber, circularam em território brasileiro, como a maioria das moedas portuguesas também circularam extraoficialmente, mas existe alguma documentação que dá respaldo a isso, sobre a circulação dessas moedas. Mas, infelizmente, não existe nenhum catálogo atualmente que inclua essas moedas na numária brasileira. Nós somos os primeiros a colocá-lo, a dar o seu devido lugar, digamos assim, na numismática brasileira, dando uma cotação para essas peças dentro da economia brasileira mesmo. E é uma coisa, uma novidade mesmo, porque acredito que ninguém esperava uma coisa do gênero. Como tantas outras novidades aconteceram nas edições passadas, essa está sendo a novidade principal dessa nona edição. Assim como nós estamos também tentando adequar o sistema de gradação das moedas à gradação Sheldon. É nossa opinião que a gradação internacional tenha que ser utilizada em todo lugar. Não dá para continuar com esse negócio de tudo bem que é uma coisa já utilizada há anos, mas esse negócio de soberbo barra flor de cunho, mais, menos, isso, aquilo, acaba complicando principalmente quando as pessoas têm que passar essa gradação brasileira para o seu equivalente internacional, digamos assim. 90% dos países já estão se adequando, todos eles, à gradação Sheldon, que é aquela que todo mundo sabe que parte do zero, vai até o 70, do poor até o mint state, deixando de lado, claro, o proof, que é um método de cunhagem, não é um estado de conservação. Se a gente adequa o estado de conservação, o modo de gradação do Brasil a essa escala, fica uma coisa muito mais simples de se fazer, de converter, de entender e de passar para fora, quando a gente tem que explicar para alguém de fora, quando a gente tem que dizer para alguém de fora o estado de conservação que a gente acredita que a nossa moeda esteja, e tudo isso. Fica mais generalizado o discurso, não fica uma coisa mais isolada respeito ao território brasileiro. Você tocou em dois pontos aí que a gente aqui no canal já trabalhou em relação a cédulas, né? Nosso canal aqui Hum, fala muito sobre as cédulas, também com base no livro da Bentes, na terceira edição. E agora, em relação a essa novidade de São Vicente, né? Alguns dias eu estive numa rádio dando uma entrevista e a gente sim. conversava justamente sobre. Me perguntaram, né? Qual a sua moeda brasileira mais antiga? E aí eu fui todo feliz, né? Falei, olha, eu tenho uns R$ 5 de Dom Sebastião I, é coisa nova, é das moedas mais antigas, entrou há pouco tempo, foi reconhecida há pouco tempo, né?
como moeda brasileira, e agora eu perdi, eu já não tenho mais da primeira leva, agora eu já estou na segunda leva de moedas, né? Com a Sim. chegada de São Vicente, eu fui deslocada aí. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, você tocou no assunto de ter documentação que determinou, que reconheceu a circulação das moedas aqui no Brasil, né? Muita gente pergunta e não tem ainda essa noção clara, o que compõe a Numária brasileira? São Sim. somente peças que foram cunhadas aqui no Brasil? São peças que foram mandadas para circular aqui no Brasil? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso para a gente, Rodrigo, por favor. Na minha opinião, esse é um assunto bastante polêmico, porque em Portugal, por exemplo, se considera parte da numária portuguesa as moedas de ouro cunhadas no Brasil. Você tem as peças, por exemplo, os 6.400 réis, todos eles, Dona Maria I, Dona Maria I, Dom Pedro III, Dom José, todos eles, Casa da Moeda do Rio de Janeiro, Casa da Moeda da Bahia, eles compõem o acervo de moedas portuguesa, assim como aqueles que foram cunhados na Casa da Moeda de Lisboa. Então você vai ter as peças de Lisboa, as peças do Rio de Janeiro e as peças da Bahia. Todos eles são vendidos como Portugal. Então, já vendo sob esse ponto de vista, você já tem uma ideia de que não basta a moeda ser cunhada no território para ela compor a nomária do país. Isso é um requisito, mas não é o requisito primordial. É uma série de coisas que determinam o que faz parte da nomária. Se a gente pegar as moedas cunhadas para São Tomé e Príncipe, foram cunhadas na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Essas moedas compõem a numária de São Tomé e Príncipe ou compõem a numária brasileira? Temos que determinar se as moedas circularam no Brasil extraoficialmente ou oficialmente, ou através de alguma documentação, ou circularam somente em São Tomé e Príncipe. Elas eram aceitas como meio de troca no território brasileiro? Se eram aceitas, independente delas serem cunhadas na Casa da Moeda do Rio de Janeiro para São Tomé e Príncipe ou para Moçambique, que vamos tiver outras, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui qualquer, 40 reais de 1815R. Se ele tivesse aceitação no território brasileiro, apesar dele ter sido cunhado para fora, Moçambique, São Tomé e Príncipe, etc., ele compõe extraoficialmente a Numária brasileira. Faz parte da coleção brasileira. Independente do que possam dizer. A Macuta. A Macuta, ela foi cunhada para Angola, circulava exclusivamente em Angola, mas ela recebeu carimbo geral. Uma Macuta com carimbo geral. Como é que a pessoa pode dizer não compõe, não faz parte da Numária brasileira se ela recebeu carimbo geral e circulou no território brasileiro? Ela era aceita no território brasileiro com aquele carimbo. Então ela faz parte da coleção brasileira. Não. É um assunto bastante delicado de se falar, porque, por exemplo, todas as moedas portuguesas, enquanto ainda não existia uma Casa da Moeda do Brasil, elas eram aceitas, porque circulava mais pelo valor intrínseco da moeda, pela prata, pelo ouro. Então elas eram aceitas como meio de troca no território brasileiro, principalmente no período inicial. As moedas espanholas, os cobs, as macoquinas, eram aceitas como meio de troca no território brasileiro. Então, a gente vai ter que incluir também essas moedas na moeda brasileira ou não? O que é incluso e o que não é incluso? Existe alguma documentação que dê respaldo à inclusão, como existe, por exemplo, as moedas de R$ 3, de R$ 5 e de R$ 10 de Dom Sebastião? Se existe uma documentação, se essas moedas, pelo menos uma documentação que seja, se essas moedas tiveram circulação e eram aceitas pela população, se existe uma série de fatores que possam levar à conclusão lógica, essa moeda faz parte da coleção numismática brasileira, não tem por que ela não ser incluída. Independente É um de ser assunto, cunhada no território ou não. é um assunto, como você disse, né, Rodrigo, um assunto delicado, né? Muito. Precisa de muitos, tem muitos viés que envolvem isso daí, né? Não é uma Sim, sim. resposta simples, Infelizmente. né? Acabada, né? Infelizmente. Sim. E isso é algo que me chama muita atenção, porque a nossa Numária, eu tenho a impressão que não está acabada, né? Quando eu Não, não vejo mesmo. entrar em peças novas, especialmente no início do catálogo, né? Às vezes Sim. as pessoas questionam assim: ah, mas a cada edição altera o número da peça. Eu já não aguento mais fazer etiqueta com o número da peça. É porque não está acabado. A ciência não está acabada. Exato. Exatamente. Sempre aparece uma moeda nova, nunca se sabe. Mas não só na parte antiga.
mesmo na parte recente mesmo, como aconteceu com o Cruzado Novo de 1990, Cruz de da Cruz de Cristo. Cristo, apareceu de 89 agora também. Então, está sempre aparecendo alguma coisa nova. Ah, a numismática, como qualquer outra ciência, ela tá sempre, é dinâmica, não é uma coisa estática. Ela está sempre em constante alteração, em constante evolução, sempre mudando. Não É, existe aquela noção de que é assim e vai ficar assim e pronto, acabou. eu bato muito nessa tecla aqui no canal quando a gente fala de cédulas também a respeito disso. A respeito, nós tivemos na edição anterior, né, 10 mil cruzeiros ali que receberam carimbos e saiu do padrão de cruzeiro, o padrão de cruzeiro novo, e muita gente recebeu com certa perplexidade a informação, mas à medida que a gente vai aprofundando, vai estudando, vai buscando essa informação, a gente vai vendo que é possível melhorar a compreensão que a gente tem do todo, né? Claro, claro, Isso é claro. importante. Assim, Muito você está importante. aí, hoje você está em Braga, Portugal, não é isso? Sim, sim, exato, exato. Aí em Portugal, qual é a visão? O que tem se observado? A gente conhece os grupos de trabalho da Bentes que fazem atualização de pressário, Itália, Brasil, Portugal, mas em aspecto internacional, como está a valoração das peças brasileiras no mercado internacional? Isso é uma boa conversa. A numismática brasileira está cada vez mais valorizada a nível de mercado internacional. Principalmente no que diz respeito, que é o que eu sigo mais, principalmente, eu posso te dizer mesmo, os 960 réis e as moedas de cobre. Tem tido uma valorização absurda, absurda. Recentemente teve um leilão, na República Tcheca de moedas de cobre. Ter, as moedas foram vendidas, mesmo as mais comuns em estados de conservação baixo, foram vendidas por preços que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, as pessoas nunca imaginariam que isso aí. Em estados de conservação, falando em termos brasileiros, PC, UTG, eram vendidas por US$ 50, US$ 60, peças comuns. Então, tem que ter uma adequação, um adequamento da realidade do mercado brasileiro à realidade do mercado internacional. O que dita o preço de uma moeda, claro, é a realidade nacional, mas é também a lei da oferta e da procura. Quanto mais se procura por uma moeda, mais aumenta o preço. Óbvio, isso é óbvio. Ah, um dos fatores que dita principalmente o aumento do preço de uma moeda dentro dessa lei é o estado de conservação. Recentemente, teve um 960 réis. Era um 1812 Bahia. Ele estava no estado de conservação MS 65. Ah, essa MS peça eu 65, acompanhei da Edukage, vou até te interromper, porque exato. eu vou colocar o card. Aqui em cima eu vou colocar o card do link, que é para a pessoa que está nos acompanhando poder acessar e conferir. Faltam 12 dias ainda para fechar esse leilão. Eu ia te Sim. perguntar sobre ela, você tocou no assunto. Eu estou com a informação dela na mão, pode falar. Na NGC, ela só tem duas, se eu lembro bem, naquele estado de conservação. Ela é top 2. Ela já, a última vez que eu verifiquei, ela já estava nos US$ 1.800. Hoje, eu acabei de consultar antes Hum, de entrarmos nessa live. Nesse momento, ela está marcando US$ 2.900, já chegou aos 2.900. Eu tenho ainda o fora Buyer's o Premium. prêmio, fora o prêmio de compra, porque lá Sim, são 20%, então sim, US$ 3.480, R$ 17.500 num exato. patacão 1812 Bahia, Comum, ano comum, comum. Devido ao em estado de conservação da peça. MS 65. É outra coisa também que dita muito o preço atualmente, é a moeda estar certificada ou não no estado de conservação dela. Porque eu posso dizer, quando eu digo eu, é uma pessoa qualquer. Uma pessoa qualquer pode chegar e dizer, essa moeda está flor de cunho excepcional, ou eu mesmo posso chegar e dizer, essa moeda está MS 63. Uma coisa sou eu que digo. Outra coisa é a NGC, a CGS, a ANAX, que diz, essa moeda está MS 63. Pode até não estar, mas se eles disseram que está, é um certificado aquilo.
Então, vale. O que vale é o que está escrito ali. Então, se está escrito MS-63 e a população daquela moeda dentro das graduadas pela INGC é um, ou seja, só tem uma graduada pela INGC, ela vai atingir um preço alto, muito alto. Se você pegar um 960 réis sem estar graduado pela INGC no mesmo estado de conservação, ele não vai atingir esse preço. É muito provável que ele não Interessante. alcance esse preço. Interessante porque eu sou também, eu comecei a colecionar muito cedo, né? Um pouco depois de você, eu tinha 10 anos mais ou menos quando eu comecei, mas naquela época a gente tinha uma dificuldade de informação muito grande. Não tinha Sim. computador, eu lembro que a gente não conseguia sequer identificar, fazer pesquisa disso e ter um retorno adequado. Quando a gente tinha um catálogo ali na mão, a gente tinha quantidade de peças e somente isso, somente essa informação. Não tinha No outras máximo dos máximos. É. no máximo. Então, eu sou do período pré-Bentes, eu sou do período pré-histórico aí, vamos dizer. E aí, o que que acontece? De repente, surge uma coisa nova que foi essa graduação FDCE, Hum, Flor de Cunho Excepcional. Quando surgiu essa graduação Flor de Cunho Excepcional, a Bentes, eu lembro, foi a Bentes que trouxe no catálogo essa graduação, né? E aí surgiu essa dúvida. Muita gente não sabia o que que era. Você acabou de explicar bem, peças MS 65 certificadas. Então, dentro dessa população, porque aí a gente tem números. Quando a gente tem a certificação, você falou isso, só existem duas. Por quê? Você consegue consultar isso, você consegue ter essa claro. informação. Quando surgiu essa FDCE, e na oitava edição, na edição anterior dessa, eu recordo que na moeda de direitos humanos veio atribuição de preço diferentes para 65, 66, 67, para cada Sim, grau sim. de conservação, um preço diferente. Muita gente endoidou, né? Muita gente falou, nossa, mas por que que as duas são flor de cunho excepcional e uma vale tanto mais do que a outra? E o preço da flor de cunho excepcional muito acima da flor de cunho. Eu vou usar esse exemplo, eu separei esse exemplo, eu estava com esse 1812 Bahia, se você não falasse, eu ia tocar no assunto dele. Esse Mas é o exemplo 1812 mais Bahia, lampante recente que eu tenho acompanhado de leilões recentemente. É o exemplo mais direto que vem assim, porque realmente é uma coisa que espelha bem a realidade do mercado, mostra realmente o andamento do mercado como tem sido. Ah, pagar pelas moedas no estado de conservação diferenciado. As pessoas preferem hoje em dia pagar numa moeda comum no estado de conservação diferenciado do que pagar numa moeda rara no estado de conservação inferior. É essa a isso é diferença. verdade. Principalmente no mercado internacional, principalmente. Então, prefere-se dar US$ 2.000 num 960 reais comum MS 65, 66 do que dar US$ 1.000 num SATB XF40. Essa é a diferença. O que que acontece, Rodrigo? Eu lembro até quando surgiu essa graduação FDCE, né, com essa discrepância grande de preço para a flor de punho, muita gente questionou, né? Falou, mas vem cá, os catálogos nacionais, além de não trazerem isso, jamais vão dar numa peça, num patacão 1812B, jamais vão atribuir um valor de 14 mil reais para um patacão desse. Eu estou aqui, com a nona edição. Eu peguei, abri a minha, aqui, ó, página 416. É a moeda 345,07. Flor de Cunho, FDC, 3 mil reais. É a cotação dela. Flor de Cunho Excepcional, 14 mil reais. Esse valor que eu estou passando aqui agora, ninguém tinha esse valor antes desse momento que nós abrimos. Chegou agora. Então, eu abri agora. Essa edição ela foi fechada, eu estou vendo aqui no começo, em setembro de 22, quer dizer, já tem 6 meses aí, um pouco mais, que ela foi fechada. E Sim. em setembro, o algoritmo Bentes jogou 14 mil para a FDCE. Agora, nesse momento, ela está batendo em 14.645, é o preço que foi colocado de US$ 2.900. Eu não estou falando da Sim. taxa do leiloeiro, quem vai Sim, sim, sim. desembolsar, nesse momento, está desembolsando 17 mil. Mas a gente observa que 14 ou 17 não são 3. Está muito Exato. longe de 3 mil reais. Exato. Eu estou falando, isso que você está dizendo está constatado na prática. Está Sim. constatado nesse Sim. leilão da Heritage, que é uma casa de leilão tradicional.
Não é a mais careira, a mais barateira, é tradicional. Todo mundo compra na América por lá. Exato. Então, assim, a gente observa que o preço está alinhado. Essa preocupação com o pressário, quando a gente fala, o pressário Bendis é independente, né? Vocês não são comerciantes. A Bendis não é comerciante de peça. Então, não Exato. tem por que botar preço baixo naquilo que você quer comprar e preço alto naquilo que você tem muito. Exatamente. Exatamente. A E isso nossa. dá. Desculpa se eu interrompo. O nosso objetivo não é transformar o nosso catálogo numa ferramenta com a qual nós queremos ditar o preço do mercado para obter alguma coisa com isso. Nós não queremos transformar o mercado para o nosso bem. Digamos, abaixar o preço de uma moeda para que a gente possa comprar por um preço mais baixo. Isso não é o nosso objetivo. Nós trabalhamos para o bem da numismática, para que ela cresça e evolua cada vez mais. E para que se mantenha como algo lógico a nível nacional e que esse lógico a nível nacional possa ser aplicado a nível internacional. É isso o nosso objetivo principal. Então, se a gente diz um preço X, é porque nós vimos que nos leilões, nas vendas a nível internacional, não só a nível nacional, a peça está alcançando esse preço e a tendência do preço é subir, subir ou abaixar, se vemos que a moeda está baixando de preço, e no futuro, de acordo com determinados trends calculados pelo nosso algoritmo, a peça vai atingir realmente esse preço. Simples assim. Não somos nós que estamos querendo comprar por esse preço, ou nós que estamos querendo vender por esse preço. É a realidade do mercado. Simples. E essa independência é interessante porque, vamos falar agora de peças milionárias, né? A Bendis foi a primeira editora a ter coragem de atribuir o valor de R$ 1 milhão para uma peça, à época, a peça da Coroação. E Sim. de lá para cá a gente viu várias peças alcançando essa cifra no leilão. A minha pergunta é, essa tendência para essas peças de ouro extremamente escassas, continua nessa nona edição? Continua. Continua porque isso é uma tendência que o mercado brasileiro nunca teve antes, mas é uma tendência que o mercado de vários países já tinha antes, sempre teve. O mercado italiano, o mercado espanhol, francês, português, o americano principalmente, as moedas clássicas, gregas, romanas, todas elas já alcançavam patamares altíssimos, 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 no nível de US$ 300 mil, US$ 400 mil para cima em determinadas peças. É só pensar no, vamos ver um exemplo de peça clássica, o Decadracma de Siracusa, de Euainetos, uh, ou então o Morabitino, português, ou tantas outras peças que eu poderia citar da área italiana, que inclusive esse é um discurso para uma outra hora de falsificações, isso é outra coisa. Uh, ou mesmo na numismática espanhola, determinados R$ 8, ditado pelo estado de conservação, alcançam preços absurdos. Os R$ 8 da Casa da Moeda do México, por exemplo, os primeiros R$ 8 da Casa da Moeda do México. Os primeiros colunários da Casa da Moeda do México também alcançam preços estratosféricos, dependendo do estado de conservação. Então, dado que existe essa tendência de colocar um preço, não digo alto, porque é a realidade mesmo do mercado, de colocar um preço justo para a moeda, nós não vemos por que o mercado brasileiro não pode se adequar a essa realidade. Porque, vou usar um exemplo comum, que todos conhecem, o Double Eagle de 33. Por que o Double Eagle de 33 tem que valer US$ 10 milhões? E a peça da Coração não pode valer isso. É Se a gente questão de coragem, né? É questão questão de de dizer, não faz coragem, é questão sentido. de coragem de pessoas querendo pagar. Simples, só isso. É questão de ter alguém querendo pagar. Se tem alguém querendo pagar e tem alguém querendo colocar esse preço na moeda, ela vale. Quantas peças da coroação foram cunhadas? 64 peças da coroação. Quantas são conhecidas hoje? 16. Exatamente. Quantas estão em mãos de público? Não em mãos de A maioria tem museu, né? entidades? A maioria tem museu ou entidades, em mãos de entidades, não está na mão do público. Então, se você olhar e ver, tem uma peça da coroação à venda.
é quase no mesmo nível do Double Eagle de 33. E por que que ele não pode alcançar o valor de pelo menos 1 milhão? E eu não estou falando de dólares, estou falando de real. Porque o Double Eagle vale 10 milhões de dólares. Ele foi vendido por 10 milhões de dólares. Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Então, sim, quando você pergunta se essa tendência das peças milionárias vai continuar na nona edição, sim, vai continuar na nona, na décima, na décima primeira, e daqui para frente a tendência é cada vez mais aumentando o número de peças que estão se adequando ao cenário internacional. É simplesmente um adequamento da realidade do mercado numismático brasileiro. E a gente fala aqui muito nós estamos falando de peças caras, nós estamos falando de peças raras, né? E nós temos aqui no Brasil, depois de 2016, um grande número de colecionadores de real, né? Muita gente Sim, sim. colecionando real. Eu estou agora aberto aqui lá no finalzinho, né? Fui sair do começo do catálogo para o finalzinho. Eu Uhum, vim conferir aqui o comportamento da peça dos direitos humanos, né? Um real 1998. Eu estou observando que manteve a graduação lá da Sheldon. Estou sim, observando também que atualizou a população, né? Uma população, eu estou com comparativo, né? Um do lado do outro aqui, eu estou sim. enxergando que a população de peças certificadas de DHs aumentou. Isso é interessante, Justamente, né? Ela justamente por aumentou o aquilo que a gente preço da falou antes. peça. O preço da peça não certificada manteve uma estabilidade ali, mas o preço da peça certificada, embora tenha aumentado a quantidade de exemplares, também teve um reajuste. Interessante Sim, isso, né? porque aumentou o número de pessoas procurando peças certificadas. As pessoas estão começando a entender realmente, como a gente estava falando antes, que a certificação vale. É um valor adicionado peça. Se eu tenho sempre falando dos direitos humanos, eu tenho R$ 1 de direitos humanos, flor de cunho excepcional, digamos, que está linda, a moeda não tem defeito nenhum, mas ela não está certificada, ela tem o valor dela, ela tem o preço dela de mercado. Mas se eu pego essa mesma moeda e dou para uma certificadora, a certificadora coloca no slab e coloca nesse slab, coloca o preço. Desculpa, coloca o estado de conservação. Isso já modifica o preço da moeda. Porque não sou mais eu que estou dizendo que essa moeda está flor de punho. É uma certificadora que está dizendo o estado de conservação dela. É alguém capacitado, alguém certificado a dizer isso, desculpa o jogo de palavras, alguém certificado a certificar a moeda. Então, isso já altera mesmo o valor de mercado da moeda, a quantidade de pessoas que vão estar procurando essa moeda. Então, o preço dela já modifica. Show de bola, Rodrigo. É isso aí. E fica para gente, né, a observação, né? Eu estou lendo aqui, passando, é curioso ainda, conhecendo ainda. Nós falamos dos direitos humanos, né, que a ocasião da oitava edição foi a peça que inaugurou essa questão de população, essa questão de precificação diferente por estado de conservação, FDCE. Mas eu estou vendo que aqui, um real do Juscelino Kubitschek, olha que bacana, um real dos 40 anos do Banco Central também está com a população da NGC-PCGS e com o preço seguindo essa tendência, né? A bandeira Sim, sim, também. sim, 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 sim. A gente observa que isso que você falou de que está ampliando não é só colocar aí, fazer equivalência, né? Não é só dizer que flor de cunho é MS 60. Não é isso. É informar a população para que, com o tempo, né? Eu imagino que com as edições a gente vai conseguir comparar isso, né? Em Exato, 2023, nós tínhamos tantas peças 68. Agora, em 2030, nós temos tantas, né? Para exato, entender exato. esse movimento que você falou da certificação, né? Para entender as oscilações de mercado e uma série de outras coisas que, claro, o nosso algoritmo leva em consideração na hora de calcular os preços a cada ano, a cada edição. Como você estava dizendo, por exemplo, na peça de Juscelino Kubitschek, não só a peça dos direitos humanos, mas várias outras peças comemorativas estão tendo uma valorização. Uh, mas sim, nós estamos levando em consideração todos esses fatores para, claro, adequar isso à nossa realidade atual de mercado no mercado brasileiro. Um real de 94. Essa aqui é para o pessoal que está em casa aí assistindo a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Um real de 94 já está com a informação de população e com o preço dividido por estado de conservação, gente. Olha que beleza. Isso aqui é a nona edição.
muita gente pergunta, por que uma nona edição? Assim, aqui no Brasil a gente tem costume, né, de soltar edições a cada 3 anos, mas isso eu penso, Rodrigo, que não reflete a realidade mais do que está acontecendo, né? Não, De não mesmo. 3 em 3 anos. O mundo atualmente está se desenvolvendo de um modo muito. Todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso à informação na palma da mão. As coisas estão se desenvolvendo de um modo muito, mas muito dinâmico. 3 anos é um espaço de tempo muito largo para tentar condensar num único catálogo. Então, um ano é um espaço de tempo suficiente para tentar dar uma diferenciada, preços e informações, etc. Cada edição, colocá-la cada ano. 6 meses seria muito pouco, talvez, para refletir as realidades, uma variação de realidade de mercado, mas um ano nós acreditamos que seja o ideal. Mas 3 anos é muito, muito tempo para mostrar, digamos, alterações de preço. Ia ter alterações absurdas no preço de uma moeda a cada 3 anos. Uma moeda que custava 10 ia passar a custar 100, 200 daqui a 3 anos, dependendo de vários fatores, claro. Ou podia passar a custar muito menos e são várias coisas que têm que ser levadas em consideração. Então, nós acreditamos que um ano seja o espaço de tempo, a janela de tempo ideal para publicação de cada edição. É o que acontecia aqui antigamente, né? Eu sou desse período jurássico que eu te falei aí, acontecia muito isso. A gente tinha ali um catálogo informando o valor de uma peça de R$ 100, mas já tinha 2 anos de defasagem. Então, se encontrava ela no mercado por 200, 250, aí você Sim. mostrava o catálogo para a pessoa e falava aqui, ó, mas vale isso aqui. A pessoa falava, não, se você quiser comprar e vender pelo preço do catálogo, é problema seu. Então, para que servia o pressário? Não tinha referência, né, mais no Exato, mercado. exato, Então, exato. bacana essa atitude de trazer, né? E eu vejo também, é uma tendência mundial, né? Nós estamos seguindo agora uma Sim, tendência mundial, né? sim, Na América claro. sai catálogo Red Book todo ano. Exatamente, exatamente. Não só nos Estados Unidos, na Itália, o catálogo de Gante sai todo ano. Na Espanha, catálogo sai todo ano. A maioria dos países que tem a numismática com raízes profundas, catálogos saindo todo ano. Então, nós queremos adequar a realidade brasileira a essa realidade internacional. Nós queremos transformar a numismática brasileira em algo que não seja isolado. Não queremos isolar a numismática brasileira, nós queremos expandir a numismática brasileira e dar a possibilidade ao numismata brasileiro de se adequar à numismática internacional. É isso que nós queremos. Bacana. E para a gente encerrar, Rodrigo, você já falou aí que não pode falar muito, mas dá uma palhinha aí, o que está por vir? O que nós temos aí Olha, no forno? infelizmente, eu não posso dar muita informação, porque tem coisas que só podem ser divulgadas quando os catálogos estiverem para sair. Mas eu posso dizer que, atualmente, nós estamos trabalhando em algumas publicações que vão ser muito importantes na hora do lançamento, como o Big Bench, o catálogo de moedas portuguesas, nós estamos trabalhando também, o já citado antes, o livro das moedas de cobre, entre outras publicações. Mas todas essas publicações, quando nós tivermos informações relevantes, bastante relevantes sobre elas, nós iremos publicá-las na nossa página do Facebook, iremos passar todas elas para vocês, assim que todos possam saber datas de lançamento, preço, etc. São coisas que nós acreditamos que o público vai gostar muito, porque tem todo um trabalho de pesquisa, são anos e anos e anos procurando, se informando, pesquisando preços de leilão, pesquisando coleções, peças, se informando e para tentar formar algo que possa dar algo de concreto, que possa dar informações novas e de certo relevo ao numismata, que não seja sempre aquela mesma coisa que já estão acostumados a ver, sempre publicações diferentes, mas sempre com as mesmas informações. Nós estamos tentando dar algo de novo ao numismata brasileiro. Então, acredito que as pessoas vão ficar bastante satisfeitas com as nossas novas publicações. Muito obrigado, Rodrigo. Te agradeço não só por esse momento que você disponibilizou aí para Sou eu que poder agradeço. conversar com a gente, mas eu te agradeço especialmente por esse trabalho que está sendo feito, essa pesquisa que está sendo feita. A gente sabe que isso demanda tempo, demanda esforço, não é uma O coisa prazer que é nosso. nasce da noite para o dia. Então, obrigado por dedicar para a numismática brasileira
O prazer é Ah, nosso. Fazer isso nos dá uma grande satisfação, porque era mais do que hora de levar a numismática brasileira ao mesmo nível da numismática internacional. Abrir o panorama da numismática brasileira, ampliá-lo, digamos assim. Então, era mais do que hora que isso acontecesse e o prazer é todo nosso em fazer isso. Nos dá grandíssima satisfação isso. muito obrigado. E para a turma que está acompanhando a gente aqui no nosso canal, hoje então com essa entrevista do Rodrigo Maldonado, autor do livro das moedas brasileiras, o livro completo, a gente faz o lançamento dessa obra. A partir das próximas semanas, você já vai estar recebendo essa obra, agora vai do nosso correio, né? A partir das próximas semanas, cada um vai estar recebendo e podendo conferir essa obra em mãos. Um forte abraço, fica com Deus. Um abraço, Rodrigo. Abração, tudo de bom.